Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você vai conhecer a história triste de um jovem casal de atores que teve que lidar com uma doença grave, mas decidiu esconder de todos, até que o marido não resistiu e infelizmente faleceu. Estamos falando de Thales Panchacon e a atriz Carla Camurati. Eles formaram um casal muito querido e admirado do público, mas por trás de toda a simpatia escondiam um grande segredo que só foi revelado anos depois da morte do ator. Há 28 anos, estreava a última novela feita por Thales Panchacon, galã da Globo dos anos 80. Seus olhos azuis, o sorriso e o talento para a dança o transformaram em um ícone. Ele brilhou em novelas de grande sucesso como Fera Radical, onde interpretou o Heitor, o salvador da pátria, no papel do advogado Cássio Marins, e Anos Rebeldes, como o professor Nelson. Thales não era apenas um rosto bonito, era um artista com uma presença de palco e uma sensibilidade que o diferenciavam. Para entender essa história, vamos lá para os anos 80. A televisão brasileira estava no auge e Thales Panchacon era um dos galãs da geração. O ator estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mas não terminou o curso. Abandonou em 1978 para se dedicar ao teatro. Foi para a Bélgica, onde foi aluno de Maurice Béjart. À volta, participou da montagem Chorusline, dirigido por Walter Clark. No teatro, trabalhou no musical Gardel, Uma Lembrança, e protagonizou o teatro musical brasileiro. Ainda no palco, atuou em trilogia da Louca, o Drácula, Descalços no Parque, Gilda, Um Projeto de Vida, No Coração do Brasil e Fedra, na qual foi responsável também pela coreografia da peça. Quando se fala na carreira de Thales Panchacon, não dá para negar a coragem que ele teve ao aceitar papéis desafiadores. Ele é considerado um dos atores e galãs de maior sucesso da década de 80 e 90 e que infelizmente nos deixou precocemente. Mas o reconhecimento profissional do ator só aconteceu mesmo com o sucesso do filme Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, que ele protagonizou em parceria com Fernanda Torres. Apesar de alguns trabalhos na TV, depois da projeção do longa, foi convidado para estrelar sua primeira novela, já com status de grande astro. No entanto, Thales Panchacon nos deixou muito cedo, de forma trágica. Ele ainda tinha muita coisa para mostrar, mas apesar da carreira meteórica, viveu os mais diversos personagens, de galãs mocinhos a mau caráteres, provando toda a diversidade do seu talento emprestada com maestria à nossa teledramaturgia. Na Globo, ele brilhou em várias novelas de sucesso, sempre com muita ousadia e brilho em seus papéis. Foi nessa emissora que os caminhos de Thales e Carla Camurati se cruzaram. Eles se apaixonaram nos corredores da Rede Globo, e a paixão logo evoluiu para um casamento que marcou época na televisão. Thales Panchacon, lamentavelmente, partiu muito cedo, aos 40 anos de idade. Ele se esforçou muito para esconder a doença que sofria e teve a ajuda da esposa para ocultar o segredo por toda a sua vida. O que o casal passou junto foi realmente algo muito difícil. Eu não sei se você se recorda, mas o ator se destacou em várias novelas, com personagens que cativaram o público. Um de seus papéis memoráveis foi como o Estácio da novela Helena, que ele fez em 1987. Estácio, de Helena, era uma adaptação do romance homônimo de Machado de Assis, novela produzida pela Rede Manchete. Foi o primeiro protagonista de Thales Panchacon na TV. O ator vinha de alguns trabalhos em minisséries na Globo,
mas ganhou esse protagonista na novela devido ao seu destaque no filme Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, um ano antes. Na trama, dividiu o protagonismo com Luciana Braga, que também tinha o papel principal pela primeira vez. Outro personagem inesquecível do ator foi o Heitor, de Fera Radical, em 1988. Você se lembra dele nessa novela? O ator voltou à Globo com status de grande astro e ganhou um dos principais personagens de Fera Radical, do Walter Negrão. Na trama, Heitor é um dos filhos da família Flores e dividia com o irmão Fernando, do ator José Maier, a atenção de todos ao seu redor. No decorrer da história, descobre a traição do irmão ao flagrá-lo com a sua noiva Marília, da atriz Carla Camurati. Os dois acabam disputando ainda o amor da forasteira Cláudia, a personagem de Malu Mader, que chega à trama em busca de vingança. Fera Radical foi uma novela muito abençoada para o ator. Nessa época, Thales Panchacon e Carla Camurati estavam no auge da paixão. Mas depois disso, ele ainda teve mais personagens de destaque nos anos seguintes, como Cássio Marins e o Salvador da Pátria. Em 1989, Thales Panchacon entrou na trama, dando vida ao bem-sucedido e charmoso advogado Cássio Marins. Era contratado por Severo, interpretado pelo saudoso Francisco Coco. Ele defendia o Sassá Mutema, do ator Lima Duarte, um caso que inicialmente se pensava em ser apenas um crime passional. No decorrer da trama, Cássio é envolvido pela teia de junções políticas, sociais e policiais gerada pelo crime. Mas ainda tem o Henrique, que ele fez em Meu Bem, Meu Mal, em 1990. Esse foi outro personagem galante vivido por Thales Panchacon na TV. Na trama, o personagem era um bom vivan que vivia às custas da irmã e não resistia a um belo par de pernas. No decorrer da história, se envolve com Valentina, personagem da saudosa Ioná Magalhães, que acabava enlouquecendo de amor por ele, chegando ao ponto de assassinar Ana Maria, papel de Luma de Oliveira, com quem Henrique também se envolveu. E mesmo sofrendo com a doença em segredo, Thales Panchacon seguia fazendo sucesso na televisão. Ele lutou até onde pôde e brilhou também como Nelson de Anos Rebeldes, em 1992. Foi o professor Nelson, que nessa trama acaba virando alvo de Heloísa, a personagem da Cláudia Abreu, que queria a todo custo deixar de ser virgem. Mesmo sem um envolvimento amoroso, Heloísa, uma jovem muito à frente do seu tempo, escolhe Nelson para ser o seu primeiro homem. Porém, depois da bela noite de amor entre eles, onde Nelson percebe que ela ainda era virgem, entra em parafusos, com medo da reação do pai da menina. Em Olho no Olho, trama do autor Antônio Calmon, e já um pouco debilitado pela doença, Thales Panchacon deu vida ao ator canastrão Patrício, e que vivia às custas da mesada da família, enquanto não encenava o seu grande papel nos palcos. Mas Thales, mesmo doente, vivendo um drama em segredo, sem contar para ninguém, não deixou de atuar. Ele trabalhou até o último momento e ainda participou de Os Ossos do Barão, em 1997. Foi o seu último papel, quando interpretou o advogado Otávio da Mega Produção, remake do Jorge Andrade, produzido pelo SBT. Faleceu um mês depois do fim das gravações. Nessa época, já estava separado de Carla Camurati há algum tempo, mas seguiam como bons amigos. Já a Carla Camurati não se destacava apenas como atriz, mas também como uma das mentes mais criativas da televisão e do cinema, e mostrava uma visão que a levaria muito além da atuação. Ela era uma força da natureza, uma mulher à frente de seu tempo, que se tornaria uma das poucas a dirigir filmes e peças de teatro. Nascida no Rio de Janeiro,
Carla Camurati começou a se destacar como atriz nos anos 80. Ela estreou na TV na novela Brilhante e depois fez Sol de Verão e Champanhe, além de trabalhos como apresentadora. Neta de italianos, a atriz foi muito premiada no cinema e na televisão. Em 1994, trocou a carreira de atriz pelo cinema. Carla Camurati se tornou cineasta, roteirista e produtora cultural respeitada. Em 1995, lançou o longa-metragem Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. O filme se tornou um marco da era da retomada da produção nacional. De alguma maneira, esse período é a cara do Brasil. É a cara do humor, da ingenuidade. Foi o primeiro sucesso de público do cinema brasileiro na década de 1990, com participação em 40 festivais e cerca de 1,5 milhão de espectadores conquistados, graças a uma iniciativa de distribuição totalmente independente, liderada pela própria Carla Camurati. Quero o fato da Carlota Joaquina ter ido embora do Brasil dizendo dessa terra não quero nem um pó. Pro período que acabou ficando com uma máscara um pouco diferente do que ela era. Mas por trás desse sucesso se esconde uma história trágica e silenciosa, vivida por Carla e o seu grande amor, o Thales Panchacon. Eles foram forçados a enfrentar um destino cruel, marcado por uma doença devastadora e um segredo que precisou ser guardado até o fim. O que aconteceu por trás das câmeras é uma história que supera qualquer novela, uma história triste da vida real. Carla Camurati e Thales Panchacon foram casados por 6 anos, até se separarem em 1992. Mas tinham uma ótima sintonia e mantiveram uma boa relação após a separação. Continuaram amigos. Mas o que ninguém sabia é que o casal escondia um grande segredo que, anos depois, culminou com a morte de Thales. No entanto, Carla Camurati, assim como o marido, fez muito sucesso na televisão e brilhou em novelas com vários personagens marcantes. Estreou em Brilhante, em 1981. Era a Sônia, a filha de Bruno, do ator Jardel Filho, e de Regina, personagem da atriz Célia Helena. Ela fazia uma feminista que achava que os pais deveriam se separar, por acreditar que a mãe se anulou por completo para manter o casamento. A atriz também foi a Olívia de Sol de Verão, em 1982. Era a aeromoça Olívia, que integrava o núcleo do prédio em Ipanema, onde moravam Horácio, do ator Paulo Figueiredo, e sua amiga Laura. Muito romântica, é assediada por Miguel, do ator Mário Gomes. Porém, se apaixona por Abel, o protagonista vivido pelo ator Tony Ramos. Em 1983, Carla Camurati viveu um triângulo amoroso com Antônio Fagundes e Irene Ravache, na trama de Champanhe, do autor Cassiano Gabos Mendes. O romance, a atriz, acabou ganhando um grande destaque dentro da novela, quando o público rejeitou o personagem do Fagundes por ser um advogado trambiqueiro, e o autor foi obrigado a mudar o foco da história. Mas foi Livre para Voar, em 1984, que marcou a primeira protagonista vivida por Carla Camurati. A Vevel, sua personagem, se finge de Cristina, para não ser descoberta como a filha do dono da fábrica de cristais da história. De novo, Carla se encontra com Tony Ramos em cena, que vivia o Pardal, e a química novamente explodiu entre eles. E um dos papéis preferidos do público que a atriz fez foi a Marília de Fera Radical, em 1987. A Marília foi outra personagem criada por Walter Negrão para Carla, e mesmo dentro de uma história em que a personagem de Malu Mader estava fadada para ser o centro das atenções, ela conseguiu se sobressair e foi se transformando e ganhando trama própria. Na pele de Marília,
Carla Camurati lançou moda naquele ano. Os ternos, até então no guarda-roupa masculino, foram para o look das mulheres, quando Marília resolve sair do Rio Novo e assume os negócios da família. Era uma personagem bem construída, que no início trai o noivo com o próprio irmão e consegue reerguer essa relação no decorrer da trama. Nessa novela, ela contracenou com Thales Panchacon, mas na época ainda não haviam assumido relacionamento. Alguns anos depois, é que eles decidiram iniciar um romance que culminou com o casamento de 6 anos que eles viveram. Para você ver como é, né? Thales Panchacon, que vivia o galã Heitor na trama, acabou virando o marido de Carla Camurati na vida real. Mas a atriz ainda se destacou como a Aimee de Pacto de Sangue, em 1989. Ela deu vida à jovem idealista, professora do colégio da cidade. Desde muito cedo, com a morte da irmã, é responsável pela tutela da sobrinha Angélica, da atriz Cláudia Cepeda. Teve como seu primeiro amor o revolucionário da época, Fernando, vivido pelo ator Raul Gazola. Por uma dessas coincidências do destino, ela vem a substituir o amor de Fernando pelo Queiroz Antunes, personagem de Carlos Vereza, homem de ideias totalmente diversa à sua, além de ser também mais velho, conservador e escravocrata. No meio dessa história, a Aimee vive esse conflito e tem que decidir o que é mais importante para ela, o amor ou a causa. E antes de abandonar a carreira de atriz, Carla Camurati ainda se destacou como a Catarina, de Brasileiras e Brasileiros, em 1990, no SBT. Esse foi o último trabalho da atriz em novelas, antes de assumir o posto de diretora de cinema de vez. A atriz ainda fez uma participação na minissérie Grande Pai, em 1991, e a partir de então nunca mais cedeu aos apelos de uma volta à teledramaturgia. Carla nunca falou, mas tomou a decisão de se afastar definitivamente após o agravamento da doença de Thales Panchacon. O casal, por muitos anos, escondeu o segredo, e a atriz só revelou o que aconteceu anos depois de sua morte. Essa experiência que viveu ao lado dele impactou profundamente a sua vida. Carla Camurati era a paixão e a inteligência. Thales Panchacon, o carisma e a sensibilidade. Eles se completavam na arte e na vida. A sintonia era tanta que o romance da ficção virou realidade. Juntos, eles se tornaram um time. O sonho deles não era o glamour, mas uma vida tranquila, longe dos holofotes, com a paz de um lar. Em 1986, o casal iniciou um namoro. O refúgio para o sonho dos dois foi um sítio em Teresópolis, uma cidade tranquila da região serrana do Rio de Janeiro. Para eles, aquele lugar não era apenas uma casa, mas um projeto de vida, um santuário. Era onde o casal podia ser simplesmente Thales e Carla, sem o peso dos holofotes. Para ela, o sítio era o lugar para envelhecer, para plantar camomila, montar um estúdio de cinema e até uma escola para crianças. Eles queriam construir um espaço livre, onde pudessem produzir coisas e viver em contato com a natureza. Aquele lugar foi o palco de memórias inesquecíveis. Eles viviam uma rotina que alternava entre a agitação da cidade nos períodos de gravações e a tranquilidade do campo. O sítio era o local da felicidade, de longas conversas e de projetos que eles planejavam construir juntos. Os dois eram um casal apaixonado que se apoiava em tudo
e sonhava em construir um futuro, um legado. Mas, como toda boa história, o destino tinha outros planos. E esses planos eram muito mais cruéis do que eles poderiam imaginar. Tudo estava indo muito bem na vida dos atores, mas o que viria depois é algo difícil de entender. Antes de revelar os detalhes, eu te peço para se inscrever aqui no Quem Quem. A maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos pela televisão acabam não se inscrevendo, mas você pode fazer diferente. Faça essa gentileza. Inscreva-se aqui no canal. Assim você é avisado sempre que tiver um vídeo novo e ainda motiva a nossa equipe a fazer vídeos cada vez melhores. Desde já, eu te agradeço. A vida perfeita de Thales e Carla foi virada de cabeça para baixo quando Thales foi diagnosticado com o vírus HIV. Naquela época, esse diagnóstico era praticamente uma sentença de morte. A medicina não tinha tratamentos eficazes e a doença era tratada com preconceito avassalador. O estigma social era tão grande que as pessoas com o vírus eram vistas como se fossem criminosos ou pecadores que mereciam a doença. Havia um medo irracional de contaminação e a desinformação dominava a mídia e causava um pânico generalizado. Foi nesse cenário de pânico e ignorância que Thales e Carla tiveram que tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Eles iriam guardar segredo da doença. O casal não queria que a vida deles fosse definida por um vírus, nem queria enfrentar a enxurrada de julgamentos que viria com a revelação. Eles sabiam que se a notícia vazasse, a carreira de Thales Panchacon seria destruída em um piscar de olhos. Produtores, diretores e até colegas de trabalho poderiam se afastar, com medo do contágio ou por puro preconceito. A decisão de manter o segredo não foi por vergonha, mas por sobrevivência. Era a única forma de preservar a dignidade de Thales e o amor que os unia, longe dos holofotes cruéis de uma sociedade ignorante. O sítio em Teresópolis se tornou a materialização dessa esperança, o refúgio perfeito para guardar a doença e se protegerem do mundo. Na solidão do campo, longe dos olhos curiosos da imprensa e do público, eles enfrentaram a doença juntos. Carla Camurati foi a grande fortaleza de Thales. Ela o apoiou, cuidou dele e o amou, mesmo quando a doença avançou e transformou o corpo do marido. O casal morou junto até 1992. À medida que o tempo passava, a saúde de Thales Panchacon começou a piorar. O ator, antes vigoroso e cheio de vida, começou a emagrecer de forma alarmante. Seus olhos azuis, que antes brilhavam, agora mostravam o cansaço e a fragilidade da doença. A imprensa, sempre atenta, começou a notar a mudança e a especular sobre o estado de saúde do ator. Rumores sobre o seu afastamento e o motivo de sua magreza se espalharam, mas a verdade estava trancada a 7 chaves. Em novembro de 1993, Thales Panchacon ficou cerca de 15 dias internado na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista, por causa de uma pneumonia. Apesar da doença, Thales não perdeu a paixão pela arte. Em 1997, ele aceitou um convite para atuar na novela Os Ossos do Barão, do SBT. Carla Camurati também dirigiu o filme La Serva Padrona. Ele queria trabalhar, queria continuar vivo em sua arte, mesmo que a vida o estivesse abandonando aos poucos.
A gravação da novela foi um ato de coragem. Thales Panchacon já estava muito debilitado, mas a sua dedicação e o profissionalismo impressionavam a todos. A sua dedicação em Os Ossos do Varão foi a sua última grande contribuição para a televisão, um testamento de sua paixão pela atuação, mesmo em meio à dor e à fragilidade. O ator conviveu e enfrentou a doença por mais de 10 anos. Nos últimos meses, a saúde foi se debilitando e ele piorou. Thales recusou ir para o hospital nos últimos dias. A decisão não foi por teimosia, mas por dignidade. Ele queria morrer em sua casa, no seu refúgio, o único lugar onde se sentia seguro e amado. Em 2 de outubro de 1997, aos 40 anos, Thales Panchacon faleceu em sua casa, em São Paulo. A causa oficial da morte foi divulgada como parada respiratória. O segredo continuou guardado, mesmo após a morte do ator. Mas esse segredo não morreu com Thales Panchacon. A dor de Carla se tornou um silêncio. Por muitos anos, a atriz viveu com o peso da verdade, com a tristeza da perda e com a responsabilidade de proteger a memória do homem que amou. Por anos, Carla manteve o segredo, mas a dor a consumia. Não era um sofrimento invisível. Em uma sessão de terapia, a dor era tão palpável que seu terapeuta percebeu. Ele a questionou, mas Carla se recusou a falar. Então, ele a convidou para um exercício corporal que a fez chorar por horas a fio. Ela chorava tanto que à noite chegava a rir da própria tristeza. E mesmo assim, ela não abriu a boca. A verdade só viria à tona anos depois, em um livro que escreveu, quando ela finalmente revelou a verdade, quando a sociedade já estava mais aberta para falar sobre a AIDS. A atriz sentiu que era o seu dever honrar a memória de seu grande amor e mostrar o quanto a sociedade era cruel com quem tinha a doença. Ela queria que a história deles servisse de exemplo para a luta contra o preconceito. A revelação de Carla Camurati não foi apenas um desabafo, foi o grito de uma mulher que amou e que precisou silenciar sua dor para proteger o homem que amava. Thales Panchacon e Carla Camurati não escolheram a doença, mas escolheram amar. Eles decidiram viver em segredo para proteger a dignidade de Thales e a felicidade deles. O ator recusou a ser hospitalizado nos últimos dias de vida. Ele queria paz, queria estar em casa, cercado pelo amor de quem ele mais confiava. A última novela de Thales, Os Ossos do Varão, foi marcada por sua coragem e dedicação. Em 1997, ele se foi, deixando um legado de talento e uma história de amor que por muito tempo permaneceu oculta. A revelação de Carla Camurati, anos após a morte de Thales, não foi para buscar pena, mas para honrar a memória de seu grande amor e mostrar quão cruel e injusto era o mundo para as pessoas que sofriam com a AIDS na década de 80. A história deles foi uma luta contra o preconceito, uma luta pelo amor, mesmo quando o mundo julga. O silêncio que eles mantiveram por anos foi um ato de amor e autoproteção, uma decisão que permitiu que eles vivessem sua história da forma que escolheram, longe dos holofotes e próximos um do outro até o fim. O segredo deles foi a maior prova do amor que eles sentiram, e é isso que torna a história deles tão inesquecível.
Longe das novelas há cerca de 30 anos, a atriz atualmente trabalha como produtora cultural e diretora de cinema. Fundadora da Copacabana Filmes, ela teve entre os trabalhos de maior projeção o longa-metragem Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, protagonizado por Marieta Severo. Após a separação de Thalles, Carla Camurati manteve relacionamentos casuais. No ano 2000, ela assumiu estar namorando com o cineasta João Jardim. Naquele mesmo ano, foram viver juntos. Em 2003, de parto cesariana, no Rio de Janeiro, nasceu o seu único filho, o Antônio Camurati Jardim. A atriz revelou que priorizou a carreira profissional, por isso, adiou os planos de ter filhos. A sua referência para essa decisão foi o fato de sua mãe ter 17 anos quando a atriz nasceu e ter visto também as diversas privações que a mãe passou por isso. Então, Carla optou por ter filho depois de ser financeiramente independente. No mesmo ano do nascimento do filho, a ex-atriz se tornou uma das diretoras do FIC, Festival Internacional de Cinema Infantil, que em parceria com o Circuito Cinemark percorre 8 cidades com filmes para crianças e títulos de várias nacionalidades. Ela contou que ainda pensava em ter filhos depois dos 30 e não imaginaria que o momento certo para a maternidade ter espaço em sua vida só chegaria depois dos 40. Em 2007, assumiu a presidência da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro e comandou a reforma do teatro, que durou cerca de 850 dias, ao custo de 75 milhões de reais. Carla Camurati se separou do pai de seu filho em 2014. Não assumiu mais nenhum relacionamento sério desde o divórcio. Às vezes, é vista acompanhada de alguns homens anônimos ou famosos. Mas a dor está sempre lá, visível em seus olhos e em sua alma. O que você achou da história de Carla Camurati e Thalles Panchacon? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Deixe o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns famosos que estão doentes. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer a história de 25 famosos que estão sofrendo com as mais diversas doenças ultimamente. É um vídeo que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.